Mas um carisma de fundação, no seu modo de ser, na sua identidade, ele se torna uma profecia para o tempo em que ele se encarna. Ele se torna uma profecia. Por quê? Justamente porque ele suscita uma forma original de se viver o Evangelho. Então, onde está a profecia do carisma Canção Nova? Qual é a profecia que o carisma Canção Nova contém em si? Ao mesmo tempo que o carisma num todo, ele é profético, a minha vocação se torna uma profecia. Já viu aquela expressão do diácono? Nós somos o cumprimento de uma profecia. Então, é uma maneira simples da gente entender, mas importante de entender, que todo carisma ele é uma profecia. Por quê? Porque o germe pelo qual um carisma é suscitado na igreja é uma vivência radical do Evangelho, que precisa ser testemunhada e anunciada. Eu não dizia semanas atrás que todo carisma, ele revela um rosto de Cristo, uma face de Cristo? Então, que nós somos chamados a revelar a face do Cristo que comunica a vida que ele vivia com o Pai. A vida nova que ele veio trazer. O reino. Que no carisma Canção Nova está enraizada a dimensão desse Deus que se comunica com o homem e cujo mistério mais perfeito dessa comunicação é a encarnação. Que onde nós estamos, da forma que nós vivemos, nós precisamos tornar Cristo presente. Fazer de novo o verbo se encarnar entre nós, Jesus em meio a nós. Então, isso é muito importante, porque assim, a igreja diz que essa existência evangélica, ela só é verdadeira quando ela é testemunhada. O que nos leva a questionar a qualidade do testemunho da vida que nós abraçamos. Eu não preciso estar nos meios de comunicação para fazer Jesus presente. Mas como eu tenho tornado Cristo presente nos relacionamentos que eu vivencio a cada novo dia, nas situações que eu enfrento a cada novo dia. Como ele se faz presente, como verdadeiramente ele se encarna nas situações, porque na medida em que ele se encarna e na medida que ele se faz presente, eu posso integrar todas as coisas no mistério da paixão, morte e ressurreição. Para que a integração aconteça no mistério da paixão, morte e ressurreição, ele precisa se tornar presente pela encarnação. Cristo presente. Eu posso dar um exemplo bem concreto dessa situação para vocês entenderem. Hoje eu posso falar, já passou, mas vai ficar gravado, né, Ritinho? Para quem vier atrás entender e aprender. Na escola de formadores, o padre Amedeu vinha só para Canção Nova, né, Ritinho? Nós assumimos todas as despesas, viagem, o custo dele, pagamento dele, tudo. Só que ele combinou antes com a comunidade Mar Adentro que ele estaria lá 3 dias antes da Canção Nova. E uma semana antes eu fiquei ligando para Roma para eles entrarem em contato com ele, porque eu precisava saber voo, horário que ele ia chegar. E como foi a minha surpresa, que uma semana antes ele ia para o Chile,
Ele falou assim, Verinha, a comunidade Mar Adentro já entrou em contato com você? Não. É que eu vou lá antes. Eles têm os horários dos meus voos para chegar até a Canção Nova. E quem teve que entrar em contato com a comunidade Mar Adentro? Fui eu, senão não ia saber que hora que esse homem ia chegar, que hora que ele ia embora. Nesse trâmite, eles estenderam mais a presença dele na Mar Adentro, de forma que o padre só veio, chegou aqui quase que na hora do almoço da quarta e foi embora na quinta na hora do almoço. Praticamente ele ficou um dia só aqui. Mas quem que assumiu as despesas de... Sério? Ô João, se isso acontecesse com você, qual reação você teria? Que a justiça seja feita, né? Eu também acho que a justiça deve ser feita. Essa daqui virou um bicho. A primeira atitude era matar quem viesse da Mar Adentro e pisasse aqui. Nós vamos dar uma resposta diferente. Como Jesus responderia nessa situação? Como Jesus responderia para o padre Amedeo Centini? Como Jesus responderia para a comunidade Mar Adentro? Ritinha, eu disse para ela, nós vamos fazer Jesus presente neste momento. Nessa situação, segundo Chiara Lubick, ele está abandonado. Nós precisamos desposar o Cristo abandonado, rejeitado, para que ele se encarne no amor e a gente dê respostas diferentes que sejam capazes de fecundar e gerar vida. Pronto, falei só com quem estava mais próximo. Eles atrasaram a passagem dele e na hora de ir embora eles já armaram todo o esquema de levá-lo também. Porque o Dilben ia querer se encontrar com ele no aeroporto. Nem essa oportunidade da gente levar o padre daqui no aeroporto a gente teve. Não, eles vieram, ficaram aqui, esperaram e levaram embora. E ainda mandaram um e-mail assim, arruma um lugar, eu e o fulano de tal vamos fazer o curso. Faça a nossa inscrição. Então, aí eu fui lá, as meninas na recepção queriam matar a hora que o... Não, arrume um lugar, arrume as camas, deixe arrumadinho, bonitinho, escolhe um quarto na pousada que tem banheiro, porque é o padre Douglas que vem. Né? Tudo bem, o padre chegou, eu mandei eles irem para a hospedagem, fazer as fichas, tudo direitinho. Quando eu fui sentar com o padre Centini, eu disse para ele assim, Jesus, a palavra justa, sem agredi-lo, mas que ele tome consciência do processo. Ele conversou, fez perguntas, mas aí eu disse para ele, antes do senhor ir, eu preciso lhe falar uma coisa. Eu estou me sentindo como aquela cananeia que teve que ir até Jesus brigar pelas migalhas que caem da mesa. O Senhor está dando as suas migalhas para a Canção Nova. As migalhas do seu tempo, as migalhas da sua disposição, porque o Senhor está cansado, se vê que o Senhor está cansado. Mas as migalhas que o Senhor vai oferecer, nós precisamos, porque a Canção Nova é pobre. Ela não rejeita as migalhas. Na certeza de que as suas migalhas é o que nós vamos precisar para este tempo. O padre Wagner estava do meu lado, né, Ritinha? E eu perguntei para o padre Wagner assim, pergunte para ele se ele entendeu o que eu disse. Não precisou o padre Wagner perguntar e ele logo respondeu. Ó, capítulo tudo. Entendeu tudo. Né? Fez-se um silêncio. Eu saí de cena, deixei o padre Wagner acompanhá-lo,
vivenciar todos os processos. Fiquei lá, acompanhei tudo, vivi bem acolhida, né, Ritinha? Ritinha também. Às vezes a Ritinha ficava com a cara feia. Ritinha, muda essa cara. Vivemos bem todo o processo. Fui lá, cumprimentei o Padre Douglas, conversei com ele, perguntei se estava bem servido, se estava tudo certinho. Tudo direitinho. Assim, agora, Jesus, eu preciso do momento certo para falar com o Padre Douglas e com o outro lá. Então, com o Centini, a palavra certa no momento certo. No final, antes dele sair, ele disse assim: Deus me fez voltar às minhas origens. Quando eu fui padre, ordenado novo, eu entrei em crise. E o que me salvou foi a experiência com a renovação carismática católica. Estar aqui no meio de vocês me fez resgatar aquela experiência que salvou o meu sacerdócio, o meu grupo pequeno, e que eu havia me esquecido. Porque inícios da renovação na Itália, perseguição, a igreja muito prudente, os exageros, não sabia se ia. Depois eu entrei na congregação e eu perdi a minha origem, aquilo que salvou a minha vocação. Estar aqui com vocês me fez retomar isso. Na hora de ir embora, ele me abraçou, me beijou, coisa que italiano não faz, mas ele disse assim: você é um tesouro escondido que Deus me deu a oportunidade de encontrar. Agora sou eu que lhe digo, eu prometo, eu vou voltar na Canção Nova. E ele foi entendendo por si próprio, né, Ritinho? Tudo o que foi acontecendo entre Canção Nova, Mar Adentro. Tanto é que ele pediu desculpa para quem estava lá fazendo o curso, né? Publicamente. Pediu perdão pelas outras vezes que ele marcou e desmarcou. Ele reconheceu tudo. Assim, ótimo, com ele a obra já aconteceu. E com a comunidade Mar Adentro, como é que vai acontecer? No finalzinho, nós fomos lá e eu rezei pelo padre, impus as mãos sobre ele, rezamos de novo. E eu convidei o Padre Douglas e o outro lá para almoçar junto com o padre, lá na Casa Verde. E a Ritinha, você ainda chamou para... chamei, Ritinha. Vamos recebê-los. Jesus em meio a nós é maior. O padre entrou na casa bem sem graça. Chegou lá e ele disse assim: eu posso confessar o meu pecado? Eu não sou padre, mas se o senhor quiser confessar. Eu fiquei morrendo de inveja do padre Centini. Eu queria que você tivesse rezado por mim. Por isso não, sacerdote, vamos lá na capela e aproveitemos o momento. Quando eu impus as mãos sobre aquele homem, Deus virou ele pelo avesso e me mostrou o coração dele. E aí não só a gente pôde se entender, conversar, mas aí eu pude dizer tudo o que eu senti, que eu vivi, e ele reconhecer. O padre Centini já não quis mais receber a taxa dele, ficou todo envergonhado, né, Ritinha? Mas então, o processo aconteceu. Se a gente fosse pelas vias naturais do que é próprio do ser humano, não seria construída uma experiência fecunda e produtiva. Então, fazer Jesus se encarnar de novo. Porque quando ele se faz presente, a gente aprende a dar respostas diferentes. Hoje, não, isso eu não vou contar, senão vai ficar gravado. Não precisa. Mas para a gente perceber
É esse tipo de resposta que nós somos convidados a testemunhar. Porque nós comunicamos Jesus. Mas ninguém comunica aquilo que não tem. Se eu também não tenho a experiência da comunhão com Cristo, e se eu não faço na minha vida a experiência dele, a minha resposta vai ser a resposta do homem. Eu não digo nenhum homem velho, mas eu digo o homem natural que se deixa levar pelos seus instintos, pelos seus sentimentos. Eu vivi tudo o que é próprio, raiva, o sentimento de me sentir traída. Eu vivi todo o processo. Eu não me portei de uma maneira alienada diante de tudo que estava acontecendo. Mas eu poderia também estragar uma caminhada de anos de perseverança. Não é verdade? Ele poderia ter vindo aqui, pronto, já fiz a minha parte, mas não. Deu oportunidade de rever os atos dele, tanto de um como de outro, mas já abriu novas oportunidades para que a vontade de Deus cresça. Porque não importa se é a Verinha que traz, se vai ser o Padre Wagner que vai trazer, se é diácono. O que é o mais importante? Que a obra seja beneficiada. Que o carisma seja garantido na sua inspiração original. E é onde muitas vezes a gente se perde. Então, essa dimensão de um carisma, ela precisa ser levada em conta. O nosso modo de vida é uma profecia. Ou então nós podemos correr o risco de testemunhar algo para as pessoas que nós nos esfriamos quanto àquela verdade, ou até deixamos de acreditar por N situações. E a gente vai esvaziando a nossa própria vocação. Então, na medida em que o carisma como um todo, ele é o cumprimento de uma profecia, a minha vocação também precisa ser uma profecia, que primeiramente, no nosso caso, precisa ser testemunhada uns para com os outros. Porque o Padre não escreveu sem estar inspirados da qualidade da nossa vida fraterna, a qualidade e a eficácia. Ele ainda acrescenta esse adjetivo. A eficácia da missão vem pela qualidade de vida fraterna. Ou seja, essa existência evangélica que nós anunciamos, ela precisa ser testemunhada entre nós em primeiro lugar. Porque a gente pode correr o risco de ir na televisão, mas quando um Dunga vai na televisão, quando um Eto, uma Luzia, um Padre Jonas, ou quem quer que seja, não é somente aquela pessoa, é a canção nova que está indo, porque nós somos um corpo. Então, o Dunga pode dar cometer uma gafe? Pode. Ele pode falar uma mentira? Pode. Ele pode dar um contra-testemunho, anunciar alguma coisa que na verdade ele não viva? Pode, tudo pode acontecer. Qualquer um que está lá não está isento disso. Mas quem sofre as consequências? Deus é fiel com o povo. Deus não vai permitir que por causa de uma imprudência nossa, o povo sofra as consequências de ser escandalizado, de perder a fé. Nós não temos o direito de escandalizar os pequenos. Mas a quem é dado, também será cobrado. Então, a maneira como eu dou testemunho da profecia a mim confiada diante uns dos outros é muito sério. Quando a gente fala assim que a nossa salvação também está ligada à dimensão do corpo, não é que a minha salvação depende da Williene para ela acontecer. Quem salva é Jesus. Mas nós somos conscientes que na forma de vida comunitária que nós abraçamos, está a eficácia da missão do carisma que a nós foi confiado. E não basta eu olhar para o Márcio e dizer assim, que se vire o Márcio, a responsabilidade pessoal dele, é ele com Deus. Sim, é responsabilidade pessoal, mas existe uma responsabilidade de corpo.
Da mesma forma que a igreja fala de um pecado que é pessoal, ela fala de um pecado que é social. Da mesma forma que eu posso dizer assim, eu não estou nem aí para o Márcio. Importa eu viver, mas não tem como eu não dizer que as atitudes dele, sejam de fidelidade ou seja de infidelidade, vai atingir o corpo. Então a vocação ela é uma responsabilidade de cada um? É, antes e acima de tudo, porque é uma resposta a um chamado de Deus. Mas nós temos algo que nos une, não é isso que o padre escreve? O que nos une é o quê? A nossa consagração. A nossa consagração vai construindo o amor de corpo. E o que Paulo fala? Se um membro do corpo sofre, todos sofrem. Então aquilo que a Willy faz, não dá para não dizer que não vai me atingir. Eu estou vivendo, estou de boa. Isso é egoísmo. A comunidade de aliança que se vire, não é bem assim, gente. Ou os membros da comunidade de aliança poderiam pensar, a comunidade de vida que se vire. Não é bem assim, nós somos um corpo, o carisma é um só. Então, essa dimensão ela é fundamental. Exige de nós uma vida no Espírito? Exige, mas exige dar testemunho desta profecia que a nós foi confiada. Essa forma, no caso do carisma Canção Nova, de tornar Jesus presente nas situações que eu vivo. Não é à toa que o padre fala de uma espiritualidade que se dá na oficina da vida, ao ritmo da vida. Não é à toa que o padre fala de uma espiritualidade que diz de um trabalho santificado, que não está ligado à quantidade de práticas de piedade que eu realizo enquanto eu trabalho, mas que tem a sua origem na santificação da ação que eu realizo, porque antes nasceu de uma experiência de Deus. Isso é ser contemplativo na ação. Uma ação que é fora dessa experiência, nós já vimos, ela é estéril. Ela não gera vida. Então, a gente precisa se rever frente à nossa vocação? Precisa, todos os dias. Quanto eu tornei Jesus presente hoje nas situações que eu vivi? Mas, por outro lado, onde ele esteve abandonado? Outra dimensão de um carisma de fundação que é fundamental é a dimensão cristológica e evangélica, em função da compreensão e da qualidade central do mistério de Cristo como experiência global da vida. Olha que interessante. Todo carisma precisa e tem no centro Cristo. Se não tem isso, se não tem a sua origem em Cristo, ele deixa de ser verdadeiro. Nós já entendemos a experiência de Cristo que nós devemos fazer no nosso chamado, na nossa vocação. Agora, essa experiência precisa ser uma experiência para a vida toda. E a vida espiritual, ela é crescente. A experiência de Deus não é uma experiência que se esgota e que tem um fim. O mistério na dimensão bíblica é algo sim que não pode ser, que não é decifrado, mas pode ser penetrado e adentrado. E na medida em que ele é penetrado, ele vai se tornando maior, mas não é uma coisa assim velada que eu não posso tocar. Não, mistério na dimensão bíblica porta a graça de ser adentrado, de ser experimentado. E à medida que a gente vai experimentando, maior ele se torna. E essa experiência de Cristo, que o carisma traz consigo, e de forma particular, carisma Canção Nova, ele nos coloca em xeque nessa situação, até que ponto eu assumi para valer
esta experiência de tornar Cristo presente, de comunicar a vida nova que Ele veio trazer, como a minha experiência central, vital de vida. Como essa experiência está acima da minha vontade, dos meus valores, como ela tem provocado um caminho reto, justo e honesto de conversão. Porque nós podemos estar aqui dentro, mas cometer as mesmas coisas que se comete lá fora. Que a gente julga, que a gente condena, que a gente critica. Mas às vezes a gente pode ser até pior, porque nós somos conscientes da mensagem do Evangelho. Terceira dimensão é a dimensão eclesial, relacionada com a edificação contínua do corpo de Cristo e de sua verificação na história. Então veja, um carisma que não testemunha para o mundo que Deus continua agindo na história, ele não é verdadeiro. Deus continua agindo na história. Deus continua atuando na história. Do mesmo jeito que ele agiu quando ele tirou o povo dele das mãos dos egípcios. Mas se eu também não faço a experiência de um Deus que atua na minha história, veja que a dimensão pessoal, ela é séria, mas ela não está desvinculada do corpo. Por quê? Porque todo carisma, ele nos introduz nesse mistério do corpo místico de Cristo. A quarta dimensão de um carisma de fundação é a fecundação espiritual, enquanto concorre à realização permanente e à transmissão da vida cristã. Então, no sentido, ele nos fecunda, sim, mas ele não é para somente a comunidade. Existe um povo a quem nós somos destinados. Existe um povo que é fecundado pela ação evangelizadora que nós realizamos. E hoje a gente não tem o alcance de onde a Canção Nova chega. Não é verdade? Mas é uma responsabilidade que deve estar sobre nós, não como um peso, mas essa alegria de saber que o nosso modo de vida, ele pode ser vivenciado em qualquer cultura, porque a cultura que está na origem é a cultura do Evangelho, que está acima de todas as culturas. Não é? Com o nosso reconhecimento, a gente viveu falando, né? Hoje a Canção Nova pode estar no mundo inteiro, em qualquer lugar. Mas ela só pode estar à medida também que ela não mata a cultura daquele lugar, mas que ela é capaz de penetrar aquela cultura e transformar aquela cultura, porque ela tem a sua raiz em Cristo. Essa é a verdadeira fecundação espiritual. E aí a gente precisa entrar num sério processo sobre enculturação. Por fim, uma dimensão escatológica radical, pela atualização do segmento evangélico, contido no dinamismo de tensão contínua para a plena maturidade em Cristo. Todo carisma, ele tem essa missão, ele não se esgota aqui. Quando a gente fala de escatologia, a gente fala das últimas causas, né? Teologia define a escatologia como as coisas últimas. Nós acreditamos que a nossa vida não se encerra aqui. Mas a gente vive a tensão, então,
que na teologia se chama a tensão do já e do ainda não. O reino de Deus acontece aqui e agora. Já, ele está presente, ele está no meio de nós, mas ainda não na sua plenitude. A vida não termina aqui. Então, um exemplo, né? A gente fala assim, que a virgindade consagrada antecipe as núpcias do Cordeiro. Tá, tudo bem. Mas o fato de eu antecipar algo que eu ainda não vivo, não quer dizer que aqui eu já viva na sua plenitude. Então, o que eu quero dizer? Que o fato de eu ser celibatário não quer dizer que os meus problemas humanos acabaram, principalmente no campo da minha sexualidade. Entendeu? É uma contínua tensão. Então, a vida cristã ela não é parada, ela não é estática, ela é dinâmica. O processo sempre vai ser dinâmico e sempre vai estar envolvido por essa tensão. Porque, na verdade, nós não caminhamos para o fim desta terra. Nós caminhamos para a vida que há de vir. E muito mais nós, não é? A canção nova existe, Padre Jonas define assim. O motivo pelo qual, a finalidade pelo qual Deus suscitou a canção nova é para que pela evangelização ela possa preparar e apressar um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Nós podemos esfriar e esvaziar essa dimensão da nossa finalidade e não vivemos na expectativa de que Ele pode vir e que Ele vem. Pode vir a qualquer momento. O que aconteceu com os apóstolos? Na ascensão de Jesus, vieram os anjos e anunciaram: esse Cristo que vocês viram subir, ele virá uma segunda vez. Não como da primeira, mas ele virá. E os apóstolos viviam, então, o início da comunidade primitiva na expectativa de Cristo que vem. O Padre Jonas diz, a canção nova atualiza essa experiência primitiva, essa expectativa do Cristo que vem. Porque se ele não vem, eu posso ir. Então, ela existe para preparar um povo bem disposto pela evangelização, que prepara o povo, mas apresse. Que santidade de vida. Que homens devemos ser. Que a santidade da minha vida apresse. E o Senhor logo virá. Ou eu estou naquela tentação. Mas há tanto tempo o Padre Jonas pregou dizendo que Jesus viria. E já há 30 anos a canção nova existe e ele não vem a nada. E vai esfriando a dimensão de expectativa dessa vinda do Senhor. Alguma dúvida sobre o seguimento a Jesus, que precisa ser radical, por isso, radical no sentido não de radicalismo, mas da raiz, não é? Precisa ser tão intenso que provoque nas pessoas esse desejo do encontro com o Senhor. Vem logo, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. Não é essa a palavra que a gente vive gritando e não é esse o grito que se levanta no nosso meio? Vem, Senhor Jesus. Carisma e instituição. Então, essa é uma parte terrível. Um carisma que não se institucionaliza, ele não se mantém vivo. A institucionalização também é querida por Deus e é obra do Espírito. A canção nova vive esse processo de se institucionalizar. E a gente pode questionar assim, eu preciso dessa estrutura? Mas eu posso perguntar também, vocês já viram alguma alma penada por aí? Vagando? Para Ritinha, que tem uma alma, ela precisa de um corpo, senão eu seria a primeira a fugir dela daqui.
assim como o corpo faz com que a gente perceba que ele tem alma e está vivo, a instituição é para o carisma o corpo que dá vida àquele carisma. Mas vamos voltar ao dicionário. Como todo carisma, o carisma de fundação tem relação estreita com o dinamismo de institucionalização, que longe de ser algo que aprisiona e que... Ele usa até um termo pesado, fala assim, que antes de ser assim uma espécie de esclerose para o próprio carisma, é libertação. Constitui um momento forte para traduzir em estruturas carismáticas a importante memória histórico-seletiva dos conteúdos espirituais fundamentais que a comunidade já vive em sua existência. O que o Padre Jonas fala? Antes de tudo virar documento, se experimentou na vida, não foi? Por que é nosso? Porque foi experimentado por nós. Então, nenhuma estrutura que não se organiza, ela dura muito tempo. Também é um carisma. Ele precisa se organizar. Então, essa organização do carisma em estruturas, mas o que ele diz aqui? Em estruturas carismáticas. É essencial. Mas a gente precisa voltar também naquela realidade. O carisma é puro? Ele é. Mas ele se encarna em pessoas concretas, que não estão prontas, que têm a realidade do pecado dentro de si, que tem uma história. Porque aí a gente volta lá na primeira aula que a gente teve. A formação, ela é serva do carisma de fundação. A gente volta lá no processo primeiro que a gente falou, que um carisma de fundação, sem o carisma de formação, ele também pode se desviar. Aí a necessidade de se organizar num processo formativo, não só inicial, mas permanente, contínuo. Eu dizia no grupo anterior, na verdade, as grandes feridas do homem só vêm para fora depois de muitos anos de caminhada. É quando a pessoa tem estrutura para passar por um novo processo de conversão. Já viram na vida dos santos que eles sempre se remetem a uma nova experiência de conversão? O próprio Paulo. Se vocês pegarem a missão de Paulo, contada por ele em Atos dos Apóstolos, ele narra a experiência da conversão dele em 3 momentos da sua vida. No início, que é ali logo do comecinho de Atos, depois Atos 22 e lá já quase Atos no final. Paulo, ele mesmo faz e toma consciência que com ele precisou acontecer um novo processo de conversão. Diferente daquela que ele teve no caminho para Damasco. E a compreensão de como ele vai tendo visão do seu processo de conversão é numa crescente. Então, eu posso estar dentro da Canção Nova, não me abrir um processo de formação e ser a causa de um desvio, de uma inspiração fundante. Não é sério? Veja como a responsabilidade ela é pessoal, mas ela é de todos nós. Então, a institucionalização é um momento fundamental para traduzir
o mais que possível, a fecundidade daquela experiência fundante primitiva. Na teologia, o verbo apropriado para isso é atualizar. Daí a necessidade de atualização. Por isso que a Eucaristia é a atualização do sacrifício. Não é uma simples recordação, mas é a atualização. Acontece de novo. O fazer memória não é só recordar, mas é tornar de novo atual. Aquela experiência de um Cristo que se encarna, de um Cristo que vive o mistério da sua vida oculta, mas o Cristo que entra na vida pública, que passa pelo processo da paixão, da morte, mas da ressurreição. Se isso não se organiza, isso se perde. Quando a gente tem essa visão, para além dos julgamentos, a gente precisa colaborar para que a estrutura de fato, ela também caminhe na dimensão da inspiração original do carisma. Porque eles têm relação estreita, um depende do outro. É a mesma coisa que eu dizer, a partir de agora nós não queremos mais Fundação João Paulo II, nós seremos somente associação privada de fiéis. O carisma Canção Nova, com tudo que ele sobrevive sem a fundação? Ele sobrevive só conosco para realizar a sua missão? Então muda a nossa postura. Muda a nossa visão. Senão nós corremos no mesmo risco da contestação. É claro que os erros precisam ser denunciados? Precisam. O que está fora da inspiração precisa ser corrigido? Precisa. Mas a gente acerta de primeira? Quanto tempo você gastou para discernir que aqui era o seu lugar? Quanto tempo, João, você não gastou? Quantas conversas? Até você decidir mesmo? E estando aqui dentro, várias vezes você não questiona isso mesmo? Esse processo ele não se acaba. Mas nesse processo de discernimento, se você volta para trás hoje, não tem situações que você hoje, voltando atrás, eu poderia ter respondido de forma diferente? Exatamente. Então, veja, vai havendo também um dilatar da consciência da própria vocação. E se isso não acontece, o Padre Paulo ele dizia para os membros da comunidade de aliança, se a gente for ver as motivações que nos trouxeram para a Canção Nova, elas são pequenas, mas as motivações que nos fazem permanecer são outras. Aquelas motivações iniciais, elas são, ao longo do tempo, purificadas. E quem não entra num processo de purificação, não permanece. Ou se permanece, permanece de forma medíocre. É aquela pessoa que ninguém quer conviver com ela. Todo mundo corta a volta para estar longe dela. É muito triste isso, mas o ano passado, a minha turma de pré, eles fizeram uma lista assim, dos consagrados que eles queriam imitar, dos consagrados que eles não queriam imitar. E a minha equipe, o ano passado, dizia assim, será que eu estou na lista deles? Daqueles que eles querem imitar? Eu disse assim, a sua preocupação não deveria ser essa, em que lista você está. A sua preocupação devia ser assim, meu Deus, eles estão chegando ao ponto de fazer uma lista dessa? Sinal, como está a nossa vivência? Como está esse testemunho que antes de ser levado para fora, ele precisa ser vivenciado por nós?
Porque aqui todos, a maioria são mais novos que eu. Eu tenho certeza, vocês olham para mim e querem ver um testemunho eloquente. Até porque eu falo muito do carisma, não é assim? Vocês naturalmente cobram de mim um testemunho autêntico, não é assim? Se a Verinha cometeu um erro, vocês são capazes de ser intolerantes. Só que atrás de você também vem outros que estão olhando para você. E quantos já vieram atrás de você? A gente foi ver na Assembleia dos Antigos, só tinham 16, não é assim? Daqueles de 20 anos. A maior parte está entre vocês. A Fernanda, a Célia estão olhando para você, João. Você veio depois delas. Mas a Willy está olhando para a Ritinha. Ritinha foi mestre da Willy. Ela quer ver coerência naquilo que ela pregava lá no noviciário, não é assim? Eu posso olhar para frente e não ver. E até culpar. Mas não se esqueça, atrás de você virão também aqueles que vão te olhar. E hoje eu posso estar na mesma situação de quem eu estou julgando. Quem é que julga? O Senhor. Mas como eu tenho contribuído no processo dos meus irmãos? Porque é muito fácil a gente apontar o dedo. E a gente aponta mesmo. Todos nós apontamos, sem exceção. Mas, na hora da gente se pôr no lugar, será que você faria do mesmo jeito? Faria melhor? Será que você garante que você faria melhor? Porque apontar os erros a gente até consegue. Mas você faria melhor? Deu a hora. Já acabou o dia de hoje. Tá avisando aí, ó. O celular. Então, mas foi bom, né, pra gente pensar um pouco. Esse tema ainda vai exigir um pouco mais, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.